Olá, aqui é André Aragonês, tudo bom? Hoje nós vamos falar de medo. Medo é uma emoção normal, assim como a gente falou da semana passada da raiva, né? Então, o medo, a alegria, a tristeza, o amor, todos são emoções normais que todos nós sentimos. Sempre a questão é a intensidade e a qualidade, ou seja, o significado que nós damos para essa emoção. Então, o medo é uma emoção natural. Às vezes a gente não reconhece muito o que está sentindo, por quê? Porque a gente pensa assim, medo é medo de altura, medo é medo que uma coisa vai acontecer. A gente bota o medo de uma dimensão mais infantil. Mas o medo, ele é ativado em nós todo momento que a gente se depara com alguma coisa que vai contra a nossa existência, que nos dá algum tipo de insegurança. Então, por exemplo, se uma pessoa no meu trabalho pede para eu fazer algo muito difícil, que eu estou achando difícil, é fácil eu acessar crenças de incapacidade, comportamentos adaptativos, pensamentos repetitivos que fazem eu me sentir frágil, que faz eu ter medo de não conseguir. E isso desperta a ansiedade. Por isso que a ansiedade é o sentimento mais comum que existe, né? Que a gente mais reconhece. Porque ela é um sentimento que vai pro corpo. Porque o medo, ele é uma criança. Olha só, trouxe um desenho. É assim, ó, o medo é pequenininho, é nossa parte criança. Dentro de nós, conversando com o nosso adulto. Então, assim, dentro de mim tem uma pequena Andréia, dentro de ti tem um pequeno você. E é esse pequeno nós, lá, nossa criança, que percebe e sente esse medo. E muitas vezes é ele que qualifica a intensidade do medo. Por que a criança é tão importante no medo? Porque toda a nossa realidade, gente, ela é baseada nos fatos atuais versus as interpretações que nós tivemos na nossa infância. Então, se eu tenho um fato atual, eu preciso fazer algo para... Eu tenho que dirigir até uma estrada que eu nunca dirigi. Aí tu começa a pensar, mas eu tenho medo, eu não sei dirigir, eu não vou conseguir, eu não conheço, eu vou sozinha, pode chover, pode assaltar. Tu fica fazendo um show de catastroficismo. Tu fica pensando coisas catastróficas. E isso é um pensamento infantil. Tu não tem adulto aqui. Então, a realidade se soma aos nossos comportamentos, sentimentos e interpretações que a gente traz da infância. Então, o medo é uma emoção que toma muito proporção e por isso que ele tem muito a ver com a ansiedade. Vou repetir, a ansiedade é decorrente da percepção que nós estamos dando de uma situação onde nós sentimos medo. Sentir medo é normal. Fazer maior do que é, quando a gente começa a aumentar, pensa um pão fermentando, isso é o medo que gera ansiedade. Um pequeno medo pode ser uma angústia. Me sinto um pouquinho de medo, fico um pouco angustiada com uma coisa. O estado ansioso já é um medo maior. E o pânico, que é quando o coração dispara, eu tenho sudorese, eu tenho uma percepção de morte, é um medo muito grande. Então, é possível controlar o medo com respiração, que funciona super bem. Tem uma técnica que a gente vai fazer aqui da mão, que eu vou ensinar vocês, que é super bacana pro medo, porque quando tem medo tem que chamar o adulto. Como é que chama adulto? Fazendo um exercício, botando atenção concentrada em algo fora, tá? Ou tu pode tomar foral pro medo, foral pro pânico, foral para cansaço mental, da foral bem-estar, porque para os pensamentos. Mas o mais importante é tu começar a observar como acontece em ti. Quando tu sentir esse medo crescendo, sentir esse medo fermentando, observa o que está me ameaçando nesse momento. Quais são as sensações ou qual é o fato externo que eu estou significando como algo difícil. Porque lembra, o significado que eu dou para as coisas é que torna aquilo grande ou menor. As coisas são difíceis às vezes, mas elas não são uma tragédia nem são horríveis, se eu consigo dar a dimensão que as coisas têm. Então, sempre quando a gente fala em emoção, é dar a intensidade adequada para a emoção, dentro de uma perspectiva adulta, nunca ficando tão preso na nossa criança. Mas a nossa criança, a gente é meio refém dela, então eu tenho que fazer contato e entender que esquemas que atuam em mim
e aí achar formas de fazer. Mas lembrando, respire quando sentir medo, não entre em pânico, respira, te acalma, te concentra. Eu tenho certeza, apesar de não te conhecer pessoalmente, que se tu respirar, se tu te acalmar, tu dá conta daquela grandiosidade que uma parte tua tá fazendo. Um grande beijo e até outro dia.